Era apenas um dia comum. O motorista de Jair Bolsonaro, José, estava a caminho de uma agência bancária com a missão de realizar alguns pagamentos e tratar de assuntos pessoais. Ele era um homem simples, dedicado e sempre cumpria suas tarefas com seriedade. Mas ninguém poderia prever que naquele dia ele seria alvo de uma situação que mais tarde geraria repercussão nacional. José entrou no banco com a tranquilidade de sempre. Mal sabia ele que, ao tentar ser atendido, se depararia com uma funcionária que, ao reconhecê-lo, decidiu tratar o motorista de forma desrespeitosa. Sem motivo aparente, ela começou a fazer comentários irônicos sobre seu trabalho, zombando da proximidade de José com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros clientes que estavam próximos começaram a perceber o que estava acontecendo. Alguns cochichavam, outros riam de forma maldosa, como se fosse algo engraçado ver um simples motorista sendo ridicularizado. O clima estava tenso. José, visivelmente desconfortável, tentou se manter calmo e educado, mas a pressão aumentava. O que ninguém sabia é que o desfecho desse episódio seria algo que ninguém esperava. Porque quando Jair Bolsonaro soube do ocorrido, ele decidiu agir de uma forma que surpreendeu a todos. Agora eu te pergunto, como você acha que Bolsonaro reagiu a essa humilhação contra seu motorista? Foi uma atitude impensada ou uma demonstração de verdadeira liderança? Comente aqui embaixo e assista até o final para entender o desdobramento dessa história. Assim que soube do ocorrido, Jair Bolsonaro não hesitou. Ele recebeu a informação sobre o incidente em uma reunião de trabalho, mas a história do motorista sendo humilhado no banco ficou com ele o tempo todo. Sabia que não poderia deixar aquilo passar em branco. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer. Revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? O apresentador continuou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo, para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Bolsonaro sabia que aquilo era mais do que um simples incidente com seu motorista. Era a oportunidade de fazer um ponto importante sobre a forma como as pessoas estão sendo tratadas, como a verdade está sendo distorcida e, mais do que tudo, como os poderosos tentam manter o controle sobre as narrativas. Com seu celular em mãos, Bolsonaro gravou um vídeo rapidamente, sem cortes e sem mediação. Isso não é apenas sobre meu motorista. Isso é sobre a falta de respeito com o povo brasileiro. Tentaram humilhar meu amigo de trabalho porque ele faz parte da minha equipe e porque ele é patriota. O que estão tentando fazer com ele é o que eles tentam fazer com todos que se opõem a esse sistema. A mensagem de Bolsonaro foi clara. A humilhação de uma pessoa simples que não fazia nada, além de cumprir seu trabalho, representava a tentativa da elite de silenciar qualquer um
que não se alinhasse com suas ideologias. A repercussão foi imediata. A internet se encheu de vídeos de apoio a Bolsonaro, defendendo o motorista e mostrando o que estava por trás da tentativa de humilhação. O vídeo de Bolsonaro rapidamente se espalhou e o impacto foi instantâneo. Nas redes sociais, a indignação se espalhou como um incêndio. Canais conservadores começaram a repercutir cada palavra do ex-presidente, e os vídeos começaram a gerar milhões de visualizações em poucas horas. A hashtag Respeito ao Trabalhador foi criada e logo apareceu entre os tópicos mais comentados no Twitter. Figuras políticas de direita, jornalistas independentes e cidadãos comuns começaram a se manifestar em apoio ao motorista e criticando a atitude humilhante da funcionária do banco. A grande mídia, que inicialmente tentou ignorar o caso, começou a ser forçada a cobrir a repercussão. Os portais de esquerda tentaram abafar a história, mas não conseguiram controlar a narrativa. O público já tinha tomado sua decisão. A revolta contra o que muitos viam como uma tentativa de humilhar o trabalhador e, por tabela, Bolsonaro, estava evidente. Em programas de TV, os apresentadores tentavam desviar o foco. Alguns tentavam minimizar a situação, dizendo que o caso era isolado ou um mal-entendido. Mas a maioria dos brasileiros que assistiam sabia que aquilo não era apenas sobre uma simples humilhação, mas sobre o ataque a valores fundamentais que muitos estavam começando a perceber estar em risco. Em uma rápida entrevista ao vivo, o próprio Bolsonaro foi questionado novamente sobre o episódio. Ele não hesitou em reforçar o que já havia dito. Isso não é um caso isolado. Eles não estão atacando apenas um motorista, estão atacando o direito das pessoas comuns de trabalhar com dignidade. Querem que todos nós nos calemos, mas o povo está acordando. Não vão conseguir nos silenciar. O impacto dessa declaração foi imediato. O apoio a Bolsonaro cresceu ainda mais. O que parecia ser uma simples humilhação contra seu motorista se transformou em um momento de mobilização. A mídia começou a perceber que o caso estava escapando de seu controle. Ao mesmo tempo, as críticas à funcionária do banco se multiplicaram. As redes sociais não demoraram a identificar a funcionária, que foi amplamente criticada por seu comportamento, com muitos chamando-a de representante da elitização e da intolerância. Alguns até pediram sua demissão, argumentando que, se ela não sabia como tratar um trabalhador com respeito, deveria reconsiderar sua posição no banco. E não demorou muito para que outros casos começassem a ser trazidos à tona. Vídeos de trabalhadores sendo humilhados em diferentes situações começaram a ser compartilhados, todos com a mesma mensagem: a tentativa de calar o povo. O jogo estava virando, e Bolsonaro não apenas se fortaleceu politicamente, como também conquistou ainda mais apoio de pessoas que estavam cansadas da elitização e do tratamento desigual dado a certos grupos da sociedade. O caso havia tomado proporções que ninguém imaginava. O simples episódio de humilhação de um motorista de Bolsonaro em um banco se transformou em uma grande discussão sobre os valores da sociedade brasileira, o respeito ao trabalhador e o direito de expressão. Nas redes sociais, o apoio a Bolsonaro se intensificou. Canais no YouTube, influenciadores e até figuras públicas de diversos setores começaram a se posicionar. Muitos ex-aliados de esquerda começaram a refletir sobre a reação da mídia e da elite em relação ao caso. O pequeno motorista virou um símbolo da resistência contra os ataques à liberdade do povo brasileiro. A repercussão nas redes foi monumental. Vídeos e posts sobre o caso geraram milhões de visualizações. Muitas empresas começaram a apoiar a mobilização, algumas até oferecendo apoio aos trabalhadores e começando campanhas em defesa do respeito no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, a mídia tradicional tentou se distanciar, tentando minimizar a situação e focar em outras questões, mas já não havia como reverter o impacto. O episódio havia se transformado em um marco de resistência contra a opressão das elites e a tentativa de manipulação da narrativa política. Bolsonaro, ciente do poder da situação, deu uma declaração final sobre o caso. Durante um evento público, ele foi questionado novamente sobre a humilhação de seu motorista.
O que aconteceu com meu motorista é apenas a ponta do iceberg. Isso não é sobre ele, isso é sobre todos nós. Eles querem calar as vozes do povo, querem apagar quem não se submete às suas regras. Eu não vou permitir que continuem a nos atacar e a nos humilhar dessa forma. A declaração gerou aplausos. O público se sentiu fortalecido vendo em Bolsonaro alguém que não apenas defende o país, mas que também luta pelas pessoas comuns, pela classe trabalhadora. A pressão nas redes sociais continuou a crescer e o banco, em uma tentativa desesperada de minimizar os danos, emitiu um comunicado pedindo desculpas, mas isso não foi suficiente para apagar a má impressão. Não é só sobre um banco ou uma funcionária. Isso é sobre o Brasil que está sendo sufocado pelas elites e pela imposição de uma narrativa única. O povo não vai mais aceitar ser calado. A repercussão desse episódio foi tão grande que gerou debates em todo o país sobre a liberdade de expressão, os direitos do trabalhador e a elitização da sociedade brasileira. Bolsonaro conseguiu, com uma simples atitude, reverter a narrativa da humilhação, transformando-a em um movimento de resistência e fortalecimento de valores fundamentais para a nação. O episódio não só consolidou Bolsonaro como líder da direita, mas também reforçou sua posição como defensor do povo brasileiro, mostrando que, quando se trata de lutar pelos direitos e pela liberdade de expressão, ele não recuaria. À medida que os dias se passavam, o impacto da humilhação do motorista de Bolsonaro no banco continuava a ecoar. O episódio, que começou como uma tentativa de desqualificar e ridicularizar uma pessoa comum, acabou se transformando em uma manifestação de apoio ao povo brasileiro. Nas redes sociais, os vídeos e postagens sobre o incidente não pararam de crescer. A hashtag #Se o respeito ao trabalhador permaneceu entre as mais comentadas e a mensagem de respeito, dignidade e liberdade começou a ganhar força em todas as camadas da sociedade. Pessoas de diferentes classes sociais se uniram em defesa de um direito fundamental: o respeito ao próximo, independentemente da posição política ou social. A mídia, que tentava suavizar o caso e minimizar o que havia ocorrido, viu sua tentativa de controlar a narrativa fracassar. O povo já havia se mobilizado. O banco, que inicialmente tentou esconder sua falha, teve que pedir desculpas publicamente, mas as desculpas não foram suficientes para apagar a imagem negativa que haviam criado. Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que não se curva diante da pressão. Ele não apenas defendeu seu motorista, mas usou o incidente para levantar uma discussão crucial sobre os direitos dos trabalhadores e a resistência à imposição das elites. O que eles não sabem é que não vão nos calar. O povo está acordando. Não vão conseguir mais manipular, humilhar ou silenciar quem realmente trabalha para o Brasil. Essa declaração foi acompanhada de aplausos em várias manifestações e eventos. Bolsonaro consolidou ainda mais sua imagem como o defensor dos brasileiros comuns, daqueles que estão longe dos holofotes, mas que são a verdadeira força do país. Agora o Brasil sabia: qualquer tentativa de humilhar os trabalhadores, de atacar a dignidade de um cidadão comum, teria a resposta firme e inabalável de Jair Bolsonaro. E a pergunta que fica é: como a elite vai reagir a essa nova onda de resistência? Estão preparados para enfrentar a força do povo? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que traga a verdade por trás dos bastidores políticos. Nos vemos no próximo vídeo.